participante Leonardo Henrique Martins Florentino, relator Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. Senhor presidente, trata-se de um recurso contra arquivamento de notícia de fato. É interposto por Leonardo Henrique Martins Florentino sobre eventual dano ao direito do consumidor. Alega o representante, em síntese, que o aluguel de bicicletas denominado Bike Sampa, gerido pela empresa Tembeci Participações S.A., estaria utilizando de prática abusiva na renovação automática do serviço. Segundo o representante, com exceção do plano eventual, todos os demais pacotes de serviço, básico, completo e frequente, possuem previsão de renovação automática, e assim os consumidores enfrentariam grandes dificuldades para cancelá-los, caso desejem usufruir destes por apenas um mês. Instada a se manifestar, a empresa Tembeci Participações S.A. declarou que permite tanto a possibilidade de solicitar o cancelamento imediato, como de pedir somente a desativação da renovação, única opção disponível no aplicativo, segundo seu relato. E neste último caso, permanece a oportunidade de continuar utilizando o serviço pelos dias restantes, até completar o ciclo do mês, mas que não há informações suficientes distinguindo essas duas hipóteses. Indicou igualmente não existir cobrança de multa ou taxa adicional em nenhum dos dois casos. O feito foi distribuído ao ilustre promotor de justiça, da Promotoria de Justiça do Consumidor, Dr. Marcelo Orlando, que indeferiu a representação por inexistir elementos que indiquem dificuldade para o cancelamento do serviço ou abusividade contratual, e por se tratar também de direito meramente individual. Insistindo na necessidade de atuação ministerial para investigação de eventual abusividade contratual, recorre o representante do indeferimento, pugnando pela adoção de providências. Sustentada a promissão de indeferimento, foram os autos remetidos a este colegiado. É a síntese do necessário. O recurso em epígrafe não comporta deferimento. Pois bem, pelos elementos colegidos nos autos, a forma de renovação ou interrupção do serviço de aluguel de bicicletas denominado Bike Sampa não viola os dispositivos do Código do Consumidor que regulam a proteção contratual. Consta que o consumidor pode solicitar o cancelamento do serviço a qualquer tempo e não há elementos que respaldem a alegada dificuldade na renovação ou interrupção do serviço. Ademais, segundo inteligência realizada pelo zeloso promotor de justiça, a verificação no sítio Reclame Aqui revela que a reputação da empresa noticiada é considerada ótima, com índice alto de aprovação. Por fim, ainda que eventualmente demonstrada a irregularidade contratual apontada, trata-se de direito individual puro e estritamente disponível. Neste caso, a medida apropriada a ser tomada pelo consumidor consiste em apresentar reclamação junto ao PROCON ou propor ação individual. Diante do exposto, o nosso voto é no sentido de se negar provimento ao recurso interposto pelo senhor Leonardo Henrique Martins Florentino, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos. É assim que eu voto, senhor presidente. Pois não vai. Agora passamos à discussão. Estão todos de acordo? De acordo. De acordo com o voto. Alguém contrário? Não. Eu analisei esses autos também e li atentamente o voto do relator e verifiquei também em que se cinge a controvérsia
que é a renovação automática, a dificuldade, e segundo, conforme bem colocado no voto do relator, as diligências realizadas demonstraram que não há essa dificuldade de forma geral. A renovação automática de serviço é uma prática realizada sem qualquer ilegalidade. Antes de se vencer o prazo, o consumidor, o interessado, ele pode acessar e fazer o cancelamento, e isso não foi verificado qualquer óbice para realizar esse cancelamento, a não ser que apenas em relação ao autor da representação exista isso. Então, conforme bem colocado também pelo relator, cabe a ele, então, sim, demonstrar a sua efetiva dificuldade apenas em relação a ele e adotar as providências cabíveis. Então, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Podemos passar ao item seguinte? Sim. Trata-se... Minutinho apenas. Os próximos são de turma, né? Destacados, né? Doutor João, só se me permite uma sugestão, talvez até fosse melhor, é apenas uma sugestão, não é? Mas coletar os votos na ordem, eu não sei, seria alguma ordem, mas expressamente, coletar expressamente os votos de cada, ainda que seja sucinto, voto com o relator, ou que se queira colocar algum adendo, acho que seria bom fazer uma chamada, não é? Aí não sei qual seria a melhor forma da ordem a ser seguida. A ordem da pauta, né? A ordem da pauta do dia? Isso. Isso nos próximos, né? Eu acho que já foi votado, né? Essa já foi votada, né? Todos votaram por aclamação, praticamente, né? Mas nas próximas, que se coletasse voto a voto, acho que seria interessante. É uma sugestão só. Pois não. Bom, me perdoem, mas agora então, por votação unânime, foi negado o provimento ao recurso. Essa vai ser ementa, não é isso? Sim. Então, agora, doutor João, salvo engano, nós vamos passar a votar vai ser o voto das turmas, porque aí a composição é diferente. Exato. Então, só a título de encaminhamento, se o senhor me permite, sem ingressar, evidentemente, no seu campo de atribuição e de competência, como são duas turmas, e o senhor é o presidente da plenária, talvez fosse interessante começar a votação dos processos relacionados à primeira turma, e depois os processos relacionados à segunda turma, se os colegas assim concordarem, evidentemente. De acordo. Alguém é contra? Não. E numa outra sessão pode inverter, começa pela segunda, termina pela primeira, não é? Doutor Marco Antônio é da... Segunda. Primeira. Tem duas da primeira turma. A primeira. É da primeira, da primeira. Peraí, então vamos começar pela primeira. Vamos. São dois, né? São duas da primeira turma. Então, é o processo 14.035 de Ourinhos para apurar eventual irregularidade no âmbito do poder público de Ourinhos. Então, com a palavra do Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, que é o relator. Senhor presidente, dignos conselheiros, trata-se de inquérito civil instaurado para apurar uma eventual irregularidade no âmbito do poder público municipal da comarca de Ourinhos. A notícia é de utilização de publicidade oficial e com ofensa ao princípio da pessoalidade do ato administrativo. Foram realizadas diligências, informações no sentido de que a municipalidade contratou serviços publicitários para
prestação de orientações acerca do combate à pandemia do coronavírus, Covid-19. Publicação de matéria custeada, como foi demonstrado, com verba privada. Denúncias não confirmadas. Ausência de mínimos indícios de prejuízo ao horário ou ato de improbidade administrativa a ser aqui tratado. Desnecessidade de medida a ser adotada por hora pelo Ministério Público. Pelo meu voto, a promoção de arquivamento é mantida por seus próprios jurídicos e fundamentos, homologando-se ressalvada a possibilidade de reapreciação de fatos ou hipóteses de sobreveniência dos elementos aqui submetidos. É como voto, senhor presidente. Pois é, então vamos à votação. Doutor Saad. Acompanho o relator. Doutor Giuliotti. Eu acho que sou da outra turma, né? Ah, perdão. Eu acompanho o relator. E o doutor Jurandir. Eu sou da outra turma. Doutor Jurandir é da segunda turma, se eu não estou enganado. Segunda turma. Da primeira, não é isso? Doutor Jurandir Marsura é da segunda turma. Sim, Segunda da turma, segunda... ao lado do Giuliotti. Perdão, doutor Calil. Isso. Agora é doutor Calil. Doutor Calil. Eu também acompanho o relator. Pois não, então, foi por unanimidade, não faltou ninguém, né? Vossa Excelência também, da primeira. Não, eu acompanho também. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Marco Antônio, e então passamos ao item seguinte. Não é. O próximo expediente é da minha relatoria. Minutinho só. É o processo 14.161.000.257 de minha relatoria, apuração de eventual desrespeito aos direitos do consumidor. A averiguação quanto à suposta irregularidade referente ao funcionamento do aplicativo de Zona Azul administrado pela empresa ZA Digital de São Paulo, Sistemas de Estacionamento Rotativo, SA Estapar. Diligências realizadas, foram apresentados dados da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, e do site Reclame Aqui, relativos aos fatos investigados. Houve manifestação da empresa investigada, com a juntada de documentos relativos às providências empregadas para garantir a melhoria do serviço de Zona Azul. Medidas adotadas se mostraram suficientes à cessação das irregularidades. Inexistência de fundamento para a realização de novas diligências ou para a propositura de ação civil pública. Arquivamento, opinião pela homologação. Então, vamos proceder à votação. Doutor Marco Antônio. E agora? Não abriu aqui. Puta merda. Esse não é da primeira turma?
Um minuto. Perdão. Um minuto. Sim, é da primeira turma, o doutor Marco Antônio é da primeira turma também. Mas acho que o doutor Saad é o primeiro a votar, doutor João. Doutor Saad. É perfeito. Doutor Saad. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, senhor relator. Obrigado. Doutor Marco Antônio. Acompanho o voto, senhor relator. E doutor Calil. Também acompanho o voto de Vossa Excelência. Bom, por unanimidade, não faltou ninguém, né? Não. Por unanimidade, então, foi aprovado o voto pelo arquivamento. Agora vamos proceder aos itens da segunda turma. É o primeiro da relatoria do doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se do procedimento MP número 140-695-000084-920179, Patrimônio Público da Capital. Cuida de inquérito civil instaurado para investigar eventual irregularidade no âmbito do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Suposto problema de possível fraude no controle de ponto dos funcionários e consectário desvio de função. Foram realizadas diligências, houve a informação de que foram adotadas as medidas por parte do corpo jurídico do órgão público, que inclusive chegou a instaurar uma auditoria, e em seguida uma sindicância administrativa e um processo administrativo. A omissão dos superiores hierárquicos, ela não restou demonstrada. Eu estou entendendo que houve suficiência das medidas correcionais adotadas pela administração, sendo desnecessário, nesse momento, o ajuizamento de ação de improbidade administrativa por parte do promotor de justiça, tal como concluído em primeiro grau, uma vez que haveria aqui, então, aplicação das súmulas 28 e 36 desse Conselho. Nesse sentido, eu estou propondo a homologação da promoção de arquivamento, ressalvada a possibilidade de reinício das investigações na hipótese do surgimento de novos elementos de prova. Esse é o meu voto, senhor presidente. Então, passamos à votação. O doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Acompanho o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte. Próximo, doutor Jurandir Marsura. Eu acompanho também o voto do doutor da Ponte, do relator. Aqui. Doutor Giuliotti. Doutor Bonilha. Também voto com o relator. Acho que está encerrado ou há mais alguém a votar? Tem mais um processo meu. Tá. Pois não, doutor Giuliotti, pois não. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar irregularidades em obra de pavimentação da rua perimetral realizadas pela Prefeitura Municipal de Ourinhos. É o processo CIS número 14.0358.0001.141
de 2020, notícia de desvio de finalidade e de pavimentação de área particular. O poder público prestou informações e juntou documentos. Via pública que é objeto de lei municipal. Interesse público decorrente da segurança viária e da mobilidade urbana satisfatoriamente demonstrado. Insuficiência de elementos de improbidade administrativa. Contexto fático probatório que não evidenciou o cometimento de atos que justifiquem ou autorizem a propositura de ação civil pública. Promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos. Homologação, ressalvada a possibilidade de reabertura das investigações na hipótese do surgimento de novos elementos. Na verdade, a pessoa fez uma reclamação dizendo que a prefeitura estaria investindo, estaria uma área particular, pavimentando uma área particular. Mas a prefeitura comprovou que é uma via pública, tem até uma lei municipal que transformou aquela região em uma via pública, então não houve aí desvio de finalidade e pavimentação de área particular, e sim de área pública. É assim que eu voto, senhor presidente. Não, passamos à votação. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu acompanho o voto do eminente relator, doutor Pedro Jesus Giuliotti. Doutor Jurandir Marsura. Eu também acompanho o voto do eminente relator. Doutor Bonilha. Voto com o relator também. Portanto, aprovado por unanimidade o voto do relator. Próximo item da pauta. Existe algum destaque nos demais julgamentos? Eu pergunto aos nobres conselheiros. Não. Não. Tem um destaque, senhor presidente. Pois não, pois não. Eu cortou o som aqui, eu não... Perdão? Calil, acho que ficou sem som. Congelou a imagem também. Congelou a imagem. Doutor Calil, Vossa Excelência tem destaque? Não tenho nenhum destaque. Desculpa, é que eu não tinha ouvido, cortou o som. Pois não. Não tenho nenhum destaque. Os demais votos estão à disposição no sistema do Conselho. Alguém deseja acrescentar algo? Eu reitero os meus votos pedindo que sejam aprovados. Como? Perdão. Não... Só reitero o teor dos votos pedindo que sejam aprovados na forma... Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Senhor presidente, eu tenho um encaminhamento, se Vossa Excelência e os demais colegas me permitem, no mesmo sentido do colega Antônio Calil. Me parece que seria importante no sentido de que, em havendo reiteração por parte de cada um dos relatores e não havendo divergência, as turmas aprovariam os votos de cada um dos feitos que foram submetidos à apreciação. Pois não. Doutor Saad Maslum. Sem sons.
E, senhor presidente, também no manifesto no mesmo sentido colocado pelo doutor da Ponte. Pois não. Doutor Marco Antônio. No mesmo sentido, senhor presidente. Doutor Calil já se manifestou, né? Sim. Doutor Juliotti também, né? No mesmo sentido. Doutor Bonilha também. Igualmente. Eu também reitero. Mais alguma coisa? Doutor Marsura. Eu também reitero meus votos. Perdão, não tinha chamado Vossa Excelência, perdão. Eu acredito que podemos encerrar a reunião. Sim. Eu também acredito que sim, senhor presidente, mas depois que a sala estiver apenas com os conselheiros, eu gostaria de tirar algumas dúvidas. Eu confesso que, tanto quanto Vossa Excelência, eu fiquei um pouco perdido em algumas situações, onde encontrar os votos, alguns votos que eu procurei aqui, eu já havia olhado todos os votos, todos de acordo, né? Mas agora, talvez até no desespero, eu não consegui encontrar. Então, talvez seja até a inexperiência. Acho que, se possível, eu gostaria de fazer uma breve reunião, se possível, né? Para a gente tirar algumas dúvidas aqui. Pode ser? Sim, depois do encerramento ou em com a presença dos funcionários, né? Seria interessante. Melhor encerrar e dispensar os advogados presentes. Então, podemos encerrar a reunião oficial, em seguida continuar para... Então, quem que encerra a gravação? A Ivanise. Dona Ivanise, por gentileza, então, encerrar a gravação.